A paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos, tudo bom com vocês? Então, para quem não me conhece, meu nome é Gilson Radena. O que eu quero falar através desse vídeo? Pessoas vieram no meu canal, né? E começaram a falar para mim que eu estou pregando heresia, que não é verdade, que eu estou mentindo para a igreja do Senhor e que hoje não existe mais pecados, né? Falaram para mim que Jesus aboliu todos os pecados na cruz do Calvário. Então, vamos ver se é isso mesmo, né? Olha, a palavra do Senhor diz no livro de 2 Coríntios, capítulo de número 13 e versículo de número 8, que nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. Então, agora vamos ver. Eu estou pregando mentira ou eu estou pregando a verdade? Vamos pela palavra do Senhor. Será que realmente não existe pecado? Será que Jesus realmente aboliu os pecados na cruz do Calvário? Vamos ver se está vendo agora através desse estudo. Ei, eu quero começar com um livro de João, capítulo de número 3, e versículo 16, que diz assim, ó. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Então ele está dizendo para que todo aquele que nele crer não pereça. Opa! Mas tenha a vida eterna. Então está dizendo agora neste momento que é somente aquele que nele crer não pereça. Então significa que quem não crê nele vai perecer. Mas quem crê nele vai obter a vida eterna. Então aqui está dizendo através desse versículo que quem crê em Jesus Cristo como Salvador da sua vida não vai perecer. Jesus ele mesmo falou, ei, ide pregai o evangelho do reino a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem crê nele será salvo. Mas ele também diz, quem não crê será condenado. Olha bem as palavras que Jesus usou. Quem não crê será condenado. Continuando no versículo 17. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, porque não é esse o desejo do Senhor. Não é condenar o mundo, não é condenar as pessoas. Por isso que ele veio, para que as pessoas pudessem ser salvas através dele. Então Jesus ele quer salvar as pessoas, mas para ele salvar é preciso crer nele como Salvador da sua vida. Então há uma condenação. Jesus está dizendo que sim, há uma condenação. Falaram que o pecado ele aboliu. Opa, mas como que ele aboliu se ele está dizendo que há uma condenação? Então só o simples fato de não crer nele, a palavra diz que já será condenado. Então já é um pecado, pois não crê no Filho unigênito de Deus. Então há uma condenação para quem não crê. Já é um pecado, pois não crê no Senhor Jesus Cristo como Salvador da sua vida. Então olha o que a palavra diz. Continuando no versículo 18. Quem crê nele não é condenado. Mas quem não crê já está condenado. Então quem não crê já está condenado, porquanto não crê no unigênito de Deus. Então há uma condenação. Há uma condenação. Então quer dizer agora por esse versículo já podemos ver que não está totalmente abolido o pecado. Ei, podemos ver também em outra parte que Jesus fala sobre os dois caminhos. No livro de Mateus capítulo 7 versículo 13, Jesus está dizendo, ei, existem dois caminhos. Um dos caminhos é um caminho estreito e vai te levar à salvação eterna. Mas existe um outro caminho que vai te levar à condenação, à perdição. Se todos seriam salvos após a morte de Jesus Cristo, ele não teria apresentado os dois caminhos. Ei, se todos fossem salvos através da morte de Jesus Cristo,
ele não diria: quem não crê já está condenado. Estão dizendo que não há mais pecado, que todos vão ser salvos, porque ele já fez o sacrifício sobre a cruz. Então todo mundo será salvo, porque ele já se sacrificou. Ele já se sacrificou por nós. Ei, quando ele se sacrificou na cruz do Calvário, ele está dizendo que ele abriu este caminho, essa porta estreita, a porta da graça, para que venhamos a crer nele como Salvador e possamos herdar a vida eterna. Para que neste momento não sejamos mais somente criaturas, mas passemos a ser chamados de filhos. Mas só que para isso é preciso crer nele. Mas só que a palavra também diz que crer em Jesus não é simplesmente só confessar com seus lábios, com sua boca. Porque muitos confessam com seus lábios, né? Confessam a Jesus Cristo, dizem que tem Jesus no coração, mas a palavra diz que nega a Jesus, está negando com suas obras. Então, não basta somente confessar a Jesus com seus lábios, com sua boca, mas negar com as obras. Veja no livro de 1 Coríntios, capítulo de número 6 e versículo 9. Vamos ler lá. 1 Coríntios, capítulo de número 6 e versículo de número 9 em diante. Diz assim: não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Ei, olha só o que a palavra está dizendo agora, Novo Testamento, no tempo da graça. Não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Opa, então está dizendo agora que certas pessoas não vão herdar o reino de Deus. E por quê? Ou porque é pecado. Porque ainda tem o pecado sobre o mundo. Jesus não aboliu o pecado. O que ele fez? Ele abriu a porta para que possamos ser salvos para ele, aquele que crê nele e abandonar o pecado. Continuando o versículo: não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Quem pratica tais atos, a palavra diz que é pecado, é abominação aos olhos do Senhor. E está dizendo aqui, através desse versículo, que quem pratica tais atos não herdarão o reino dos céus, não herdarão o reino de Deus. Ei, meu irmão, a palavra acabou de dizer agora neste momento que o pecado ainda está sobre o mundo. Mas só que a palavra diz outra coisa. Que se nós aceitar Jesus Cristo como Salvador da nossa vida, se entregar a Ele, crer nele, renunciar ao pecado, a caminhar no caminho estreito, a partir deste momento, a palavra diz que seremos novas criaturas. Neste momento estamos morrendo para o pecado, para a iniquidade, para este mundo, mas vamos nascer para fazer a vontade de Deus, a vontade do Espírito Santo. Neste momento vamos estar andando no Espírito. Então, neste momento, como nós nascemos de novo, as nossas roupas, são lavadas e remidas. Somos lavados agora. Agora somos lavados, remidos no sangue do Cordeiro. Então, neste momento, agora somos uma nova criatura. Somos chamados de filhos de Deus. Mas só que para isso acontecer, precisamos aceitar a Jesus Cristo como nosso Salvador da nossa vida. E precisamos obedecer a palavra. É necessário obedecer. Então, quem está no mundo, quem não está em Jesus Cristo, porque quem está no mundo não está em Jesus, porque o mundo já é do maligno. Então, quem está no mundo, é impossível obter o reino dos céus. Não digo que quem está pisando sobre essa terra, não é isso. Agora, neste momento, para você entender essa palavra, você precisa estar no mundo espiritual. Porque os carnais realmente não irão entender.
O que eu quero dizer é que quem está no mundo, fazendo as vontades do inimigo, praticando o pecado que o mundo pratica, esse não obterá o reino do céu. Para esse não há salvação, porque a palavra diz: o salário do pecado é a morte. Ei, se você morrer no pecado, o salário é a morte. A palavra diz que Jesus veio para dar vida, e vida em abundância. Vamos ver o que a palavra diz no livro de João, capítulo de número 11 e versículo de número 25. E disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crer em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crer em mim nunca morrerá. Crês tu isso? Então agora Jesus está dizendo: aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, ainda que venha a morrer, viverá. Mas só que Jesus também ele diz que não basta crer e o confessar somente com seus lábios, mas obedecer, não está negando com suas obras. Então quem está crer nele, ainda que esteja morto, viverá. Mas só que a palavra diz que o salário do pecado é a morte. Mas só que quem crê em Jesus Cristo ainda está vivo, porque passa da morte para a vida. Verdadeiramente não morrerá, porque morrerá para este mundo, mas viverá para Cristo, porque Cristo o ressuscitará. Assim como Cristo ressuscitou dentre os mortos, assim como Cristo ressuscitou no terceiro dia, assim ele nos promete ressuscitar a todos que nele estiverem. Aquele que estiver andando nele, aquele que estiver o seguindo, aquele que estiver seguindo as suas pisadas, aqueles que estiver no caminho da luz, ainda que esteja morto, esse viverá, pois será ressuscitado para a vida eterna. Onde Jesus fala que lhe promete um lugar onde não haverá tristeza, nem dor e nem pranto. É um lugar de alegria, é um lugar de felicidade. Mas só que há um porém. Jesus diz que quem não crê será condenado. É um lugar que ele diz que é o lugar dos mortos. É o lugar de baixo. É o lugar aonde não há vida. Porque quem crê em Jesus Cristo, esse tem vida e vida em abundância. Mas quem não crê será condenado, e a Bíblia fala que Jesus dizia que esse é o lugar dos mortos, aonde serão condenados. Porque quem não crê em Jesus Cristo verdadeiramente não tem vida neles mesmos. Porque quem tem vida, esse será alegre. Esses não haverá tristeza, não haverá choro nem pranto. Mas quem não crê em Jesus Cristo, o que resta para ele é o fogo do inferno, aonde o verme nunca morre e o fogo nunca se apaga. Jesus disse isso. Se o teu olho te escandalizar, te faz pecar, é melhor que você arranque ele fora. É melhor você arrancar teu olho se ele está te fazendo pecar, do que todo o teu corpo ser lançado no inferno, no lago de fogo, onde o fogo nunca se apaga e o verme nunca morre. Onde Jesus está dizendo que é uma condenação para aquele que não abandona os seus pecados, os seus deleites, os prazeres desta vida. Ei, Jesus, ele não quer te condenar, ele quer te salvar.
Mas só que ele está alertando o povo que há uma condenação se não crer nele. Ele veio a este mundo para salvar o mundo. Porque para isso ele morreu na cruz do Calvário. Para isso ele morreu na cruz do Calvário, para salvar o mundo. Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas receba a vida eterna. Mas quem não crê será condenado. Ou por quê? No livro de Romanos, capítulo de número 3 e versículo de número 23, diz que todos fomos destituídos da glória de Deus. Vamos ver. Vamos ler lá esse versículo. Vamos ler. Livro de Romanos, capítulo de número 3 e versículo de número 23. Glória a Deus, aleluia. Porque todos pecaram e desconstituídos estão da glória de Deus. Desconstituídos estão da glória de Deus. Então todos pecamos. Mas como eu falei, Jesus Cristo, ele morreu na cruz do Calvário e verteu o seu sangue precioso para que aquele que crer nele não venha perecer, mas venha receber a vida eterna. Continuando, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Jesus Cristo. Mas para ser justificado por Jesus é preciso estar em Jesus. É preciso obter Jesus. É preciso andar como Jesus andou. É preciso estar seguindo a Jesus. Ele não veio para condenar, ele veio para salvar. Por isso ele morreu na cruz do Calvário. Mas ele diz: ei, agora é necessário que aquele que quer vir após mim, aquele que quer a sua salvação, tome sua cruz. Tome sua cruz de cada dia e venha me seguir. Venha renunciar a este mundo para me seguir. Porque aquele que ama este mundo, o amor, Jesus disse isso, o Filho disse isso. Aquele que ama este mundo, o amor do Pai não está nele. Então é necessário nós renunciar aos prazeres deste mundo. Porque se o amor do Pai não está naquele que ama este mundo, é porque esse tal será condenado. Essa tal pessoa também disse que não há inferno, que agora, que o que significa inferno é sepultura ou lugar dos mortos. Ei, olha o que Jesus disse. Olha o que Jesus disse para os doutores da lei, para os fariseus. Ei, vocês morrerão em vossos próprios pecados, pois não creem em mim, então morrerão nos vossos próprios pecados. Eu sou de cima e vós sois de baixo. Vós sois de baixo. Mas estão dizendo que inferno só significa sepultura. Fui atrás dos significados. Olha só, os significados atrás, aleluia, que é do inferno, do Sheol, do Hades, do Geena. Veja só, inferno, seu significado é lugar dos condenados. O significado de Sheol significa lugares baixos. O que Jesus falou, vós sois de baixo. Vós sois do mundo dos mortos, do mundo dos condenados. E Sheol também pode simbolizar sepultura, porque é o mundo dos mortos. Também a palavra do Senhor vai descrever como Hades, o lugar dos mortos. Significa lugar dos mortos.
E também Geena, que também significa o depósito dos lixos. Esse tal Geena, ele existiu no mundo físico, no nosso mundo físico. E Jesus escreve: vós vão para um lugar como o vale de Geena, que era o lugar dos lixos, onde sacrificavam animais, sacrificavam homens, aqueles que não tinham mais esperança, os que matavam, aqueles que se prostituíam, aonde sacrificavam pessoas, um lugar onde era de tormento e de fogo. Então Jesus estava dizendo que vós para um lugar como o vale de Geena. Mas o que era o contexto de tudo? O que nós conhecemos na tradução, na linguagem de hoje, é o inferno. Mas só que o inferno, o Sheol, o Hades, o Geena, é tudo o mesmo que Jesus estava querendo dizer. Que quem não andar em seus caminhos, quem não obedecer às suas santas palavras, quem não aceitar Jesus Cristo como Salvador da sua vida, será condenado. Vai para um lugar, o lugar dos condenados. Vai para os lugares baixos, o lugar dos mortos. Será como um lixo. Porque assim como um lixo começa a ter vermes, começa a juntar vermes e pregnar naquilo, Jesus também diz que quem for para o inferno, para o lago de fogo, vai para este lugar onde o verme nunca morre e o fogo nunca se apaga. Então ele será queimado, atormentado, condenado. Jesus, quem não crê, ele diz, quem não crê será condenado. Então o que é condenação? Condenação é algo ruim, aonde vão estar te condenando a morte eterna. Mas o que é morte eterna na palavra? Morte eterna quer dizer condenação, algo que vai te trazer dor, tormento, sofrimento, porque Jesus está dizendo que o verme nunca vai morrer. Aonde o verme vai estar pregnando em você, porque será como se fosse um lixo, pois não aceitou o Filho unigênito de Deus como Salvador da sua vida, mesmo ele morrendo na cruz do Calvário por você, mesmo ele dando a sua própria vida por você, porque ele disse: ei, vinde após mim, tomai sobre vós a minha cruz. Ele diz: vinde após mim, porque sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para vossas almas. Ele quer que nós tome a sua cruz, que nós venhamos seguir, andar nas suas pisadas. Ele diz que ele nos promete um lugar onde encontraremos descansos para nossas almas, onde não haverá dor, nem pranto, nem sofrimento, mas para aqueles que andam nele. Meus amados irmãos, entenda isso. O irmão me falou que todos vamos para o inferno, porque o inferno significa lugar dos mortos ou sepultura. Não, meu irmão. Inferno é um lugar realmente dos mortos, de quem morreu, que não está em Jesus Cristo. É um lugar dos condenados. É um lugar de sofrimento, de dor, de tormento. Então, quem morrer em Jesus Cristo realmente vai para lá. Mas só que Jesus diz que nem todos vão para lá, porque quem aceitá-lo como Salvador da sua vida não será condenado. Esse passa da morte para a vida, porque ainda que creem, ainda que venha a morrer, viverá. Aquele que crê em mim, ainda que venha a morrer, esse viverá. Então vai obter vida e vida em abundância. Mas é preciso crer
no Filho unigênito de Deus, aquele que deu a vida na cruz do Calvário para salvar a mim e a você. Mas o pecado ainda está neste mundo. Este irmão que veio dizer que eu estou pregando heresia, ele disse que Jesus já destruiu o Satanás na cruz do Calvário, que não existe mais demônio, que não existe mais Satanás, que ele está destruído já. Será que está mesmo? Conhecereis a verdade vos libertará. E nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. Satanás, sim, realmente ele já é um derrotado. Jesus o derrotou na cruz do Calvário, mas como derrotou? Não que ele não existe mais. Sim, ele existe. Mas ele é um derrotado, porque agora ele não pode mais tocar. Ele não pode mais condenar aqueles que estiverem em Cristo Jesus. A palavra diz que Jesus voltará para buscar os seus. E ainda após ele voltará novamente para julgar e para condenar a Satanás, mas no dia do juízo, no dia do julgamento. No dia do juízo final, o qual ainda Satanás, ele está por aí, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. É a palavra. A palavra está nos dizendo isso, que ele está ao nosso derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Então quer dizer que ele ainda existe? Isso está dizendo no Novo Testamento, após a morte do Senhor Jesus Cristo sobre a cruz, após ele ter ressuscitado no terceiro dia e ter subido para o reino dos céus e falando: ei, eu vos prepararei lugar e eu voltarei para os meus, para aqueles que estiverem escrito o nome no livro da vida. Mas está dizendo que após isso, que Satanás ele continua rodeando a terra, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Então ele está por aí. Ele está por aí buscando a quem possa tragar. Aqueles que estão no pecado, eles só estão esperando a Deus permitir e retirar suas mãos sobre aqueles que estão no mundo. Aqueles que Deus vê que não quer nada com ele. Esse Deus retira a mão e permite Satanás levar sem vá. Mas olha o que a palavra diz no livro de Atos, capítulo 19, versículo 13. Tu diz que Satanás já não existe, ele foi totalmente destruído na cruz do Calvário, que ele já não existe mais. Após a morte de Jesus, após Jesus Cristo ter subido para o reino dos céus, a palavra vai dizer no livro de Atos, capítulo 19, versículo 13, que haviam os judeus, e eles viram uma pessoa que estava possessa por legiões de demônios. E eles viram que Paulo, olha só, eles viram que Paulo expulsava demônios. Então, Paulo, ele se converteu depois que Jesus já tinha até subido para o reino dos céus, mas a palavra diz que Paulo estava expulsando demônios, em nome de Jesus Cristo. Porque Jesus deu autoridade para os seus servos, para expulsar os demônios, curar os enfermos, para operar sinais, prodígios e maravilhas. Deus entregou esses sinais nas mãos dos seus servos. Expulsarão os demônios. Então Paulo estava expulsando os demônios em nome de Jesus Cristo, o Nazareno. E uns certos judeus que não estavam com a vida certa, que estavam no pecado. Sim, não existe pecado, você disse? Eles estavam no pecado. Porque a palavra diz que eles foram e disseram ao demônio, aquela pessoa que estava possessa por legiões, espírito maligno, e falaram: esconjuro-te, que saia deste homem, em nome de Jesus, a quem Paulo prega. A palavra diz isso, que eles tentaram expulsar aquele demônio, mas não puderam. O demônio, a palavra diz que o demônio gargalhou deles, deu risada deles, pois eles estavam no pecado.
na iniquidade. Eles não estavam em Jesus. Jesus não estava neles. E a palavra diz que aqueles demônios falaram para eles: ei, eu conheço a Paulo. Eu conheço a Jesus. Mas vós quem sois? Vós quem sois? Quem sois vós que querem expulsar um demônio estando no pecado? A palavra diz que aqueles homens foram, apanharam de tal forma daqueles demônios que eles tiveram que correr. Eles tiveram que abandonar aquele lugar, porque aqueles demônios começaram a espancar eles e não tiveram nenhuma autoridade sobre aqueles espíritos malignos. Tu disse que não existe mais demônio, mas a palavra do Senhor está dizendo que existe. Meus irmãos, vigiai, pois muitos falsos profetas já têm se levantado nesta terra, pregando heresias, pregando que tudo pode, que não há mais pecado, que não há mais iniquidade. Vigiai, porque o caminho da salvação é estreito, e poucos são os que passarão por ele. Nem todos querem abandonar os pecados. Só pela palavra de Deus diz que ele fala, que Jesus falou: quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Só por essa palavra podemos ver que ainda há uma condenação para aqueles que não estão em Jesus. Apenas por essa palavra já podemos ver. E a palavra de Deus já diz em vários lugares que quem estiver na carne, esse não herdará o reino dos céus, pois será julgado e não tem Jesus nele mesmo, não tem vida nele mesmo. Mas aquele que andar no Espírito, a palavra diz que para nós herdar o reino dos céus precisamos estar no Espírito, andar no Espírito, estar em vigilância, orar sem cessar, vigiai, para que o diabo, olha, falando no diabo de novo, para que o diabo não venha tomar a sua coroa. Qual coroa que é? A coroa da vida. Porque Jesus nos promete uma coroa da vida. Aqueles que obedecerem e perseverar na vossa palavra, fiel em espírito, até o fim da sua pequena e curta passagem de vida sobre esta terra, porque esta terra aqui é passageira. A palavra diz que essa terra aqui é passageira. É como se fosse ilusão, porque aqui passa, é passageiro. Mas tem um lugar que é eterno. Porque a nossa alma, este corpo aqui, vai definhar, vai envelhecer, vai parecer. Mas a nossa alma, ela é eterna. E a nossa alma, ela vai para um lugar. Jesus, a palavra diz, ou ela vai para a Nova Jerusalém, ou ela vai para o inferno, para esperar o dia do juízo. É a palavra. Ou ela vai descansar no seio de Abraão, assim como o rico e o Lázaro. Um estava no tormento, a palavra diz, um estava no tormento, no fogo do inferno, e o outro estava no seio de Abraão. É a palavra. Mas só que, veja o que está dizendo no livro de Apocalipse. Livro de Apocalipse, capítulo 20. E versículo de número 12. E vi os mortos, né? Os mortos. João teve uma visão sobre os mortos. Mas eles não estavam mortos de estar na terra. Eles estavam como se estivessem vivos. De pé. Estavam de pé diante do trono de Deus. Para serem julgados. A palavra diz grandes e pequenos estavam diante do trono. E a palavra diz que abriram os seus livros para que venham ser julgados cada um, e foram julgados cada um segundo as suas obras. Segundo as suas obras. Seremos justificados por Jesus, mas seremos julgados segundo as nossas obras. Então, para nós estar em Jesus, nós temos que ter as mesmas obras que Jesus. Olha o que a palavra diz. E deu o mar os seus mortos que nele havia. E a morte e o inferno deram os mortos que neles havia. Olha, a palavra diz que o inferno deu
deu os mortos que neles estavam para serem julgados naquele momento, porque era o dia do juízo. Então os mortos saíram neste momento do inferno para serem julgados, porque eles estavam lá no fogo do inferno. Eles estavam lá para esperar o dia do juízo. Mas enquanto estavam no inferno, eles já estavam sendo torturados pelos demônios, pelo fogo do inferno. E a palavra diz que neste momento, no livro de Apocalipse, capítulo 20 e versículo 13, e foram julgados cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados. E a morte, olha, a morte neste momento está sendo lançada no lago de fogo. Não no inferno, no lago de fogo. A morte está sendo lançada no lago de fogo. E o inferno, agora está falando o inferno, o Hades, né? O Sheol, o Geena, que muitos dizem. Traduções. Mas é tudo o mesmo inferno. É tudo o mesmo inferno. O inferno, agora neste momento a palavra diz que foi lançado no lago de fogo. O próprio inferno neste momento, agora no dia do juízo final, será lançado no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Então neste momento, aqueles que não foram achados livro na vida, o nome no livro da vida, aqueles que não tinham Jesus, aqueles que estavam no pecado, agora foi lançado no lago de fogo. Agora a palavra diz que também não vai existir mais inferno, porque o próprio inferno também será lançado no lago de fogo. A morte será lançada no lago de fogo. Agora é o momento que Jesus vai fazer o paraíso na terra. Essa terra já está destruída. Agora Jesus está fazendo dessa terra uma nova terra. Aonde? Agora a palavra diz que Deus habitará com os homens e a nova Jerusalém vem como uma noiva ataviada dos céus. O paraíso agora estará sobre a terra. Deus habitará com os homens e a glória do Senhor estará no meio dos homens. A luz do Senhor vai alumiar toda a terra, onde a palavra diz que não haverá mais sol. Agora não precisará mais sol ou calma alguma para nos queimar. Agora a palavra do Senhor diz que Jesus, Deus, com sua glória Ele nos alumiará. Agora não haverá mais dor, nem tristeza e nem pranto. Ele nos promete um lugar onde não vai haver mais sofrimento. Mas Ele diz que Ele morreu na cruz no Calvário para que possamos ter a oportunidade de uma salvação. Que através dele, através de Jesus, que Ele é o caminho, a verdade e a vida. E que ninguém vai ao Pai, ninguém vai ir ao Pai, ninguém vai aos céus se não estiver em Jesus. Se não aceitá-lo em sua vida. Agora Jesus está dizendo que para nós herdar esse lugar, precisamos estar nele. Então se nós estiver nele, nós vamos herdar esse lugar. Pois Ele morreu na cruz do Calvário por nós. Para que possamos ir para este lugar. Porque não é o desejo dele nos condenar. Senão, de outra forma, Ele não teria dado sua própria vida na cruz do Calvário. Mas Ele abriu a porta da graça através da sua morte, para que nós possamos entrar por esta porta estreita da graça e podermos obter a salvação. Mas estão renunciando à porta da graça. Estão querendo continuar na porta larga, no caminho largo, espaçoso, aonde tudo pode, aonde se pode pecar, aonde se pode estar no adultério, na fornicação, na lascívia, na sensualidade, nas vaidades, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias. Aonde essa porta vai levar ao Hades, ao fogo do inferno, ao tormento, e aonde a palavra diz que no dia do juízo, todos esses serão lançados no lago de fogo. No lago de fogo, tá claro, tá muito claro, no lago de fogo. Então é preciso arrependimento. É preciso voltar aos seus caminhos para Jesus Cristo, aceitá-lo como Salvador da sua vida, renunciar ao pecado e andar nele. Para que tu venha ser salvo, porque não é o desejo dele que tu venha perecer, que tu venha ser condenado. O desejo do Senhor é que você venha se arrepender, que eu, você, todos nós venha se arrependermos.
de nossos pecados todos os dias e andar todos os dias em seus santos caminhos. É aquele que se limpa, venha se limpar mais na presença do Senhor. Aquele que se santifica, venha se santificar mais na presença do Senhor. E que venha andar em espírito. Que venha ser fiel a Ele, assim como Ele foi fiel a nós, morrendo na cruz do Calvário. E foi confirmado no terceiro dia da sua ressurreição. Meus irmãos, a palavra do Senhor é muito séria. Não podemos estar brincando com esta palavra. Porque a palavra diz que Jesus virá para buscar a sua igreja como um ladrão na noite. Ele fala com a sua igreja através de parábolas. Os carnais realmente não vão entender. Muitos vão ver esse vídeo, vai me xingar também. Vai falar que eu estou falando heresia. Porque não me entende, está na carne. Mas para entender essas palavras é preciso estar no Espírito. Então, ele disse, e quando ele vier como um ladrão na noite, muitos estarão despercebidos. Ele vai vir sem avisar. Um vai ficar e o outro vai subir. Duas estavam moendo no moinho, uma sobe e a outra fica. Ei, dois estavam numa cama, um sobe e o outro fica. As 10 virgens, 5 eram prudentes e 5 eram sem juízos. 5 sobe, 5 fica. Quem vamos ser? Agora neste momento eu estou te dizendo, você quer ser a prudente ou a sem juízo, as loucas? Jesus, ele está nos oferecendo a salvação, ele está nos dando uma escolha. Ele está nos apresentando os caminhos. Um caminho ele vai nos lavar e nos purificar de todo o pecado, onde vamos ser lavados e remidos de todo o pecado. Onde nossas roupas serão alvas como a neve e seremos lavados no sangue do Cordeiro. Mas o outro caminho ele fala que é o caminho largo, um caminho de tormento, aonde não renunciam ao pecado e à iniquidade, aonde continuam seus próprios prazeres nas sensualidades, nas vaidades, nas prostituições, na lascívia, fornicações, idolatrias, feitiçarias, porfias, inimizades. Então, Jesus está dizendo que quem estiver neste caminho será condenado. É um caminho de dor que vai te levar ao sofrimento, ao tormento eterno. Mas ele disse que não quer isso para você. Ele disse que quer a salvação para a sua vida. Por isso que ele morreu por você, por mim, por você, por cada um de nós. Mas aqui está a escolha. Está na hora de escolher qual caminho você vai tomar na sua vida. Porque Jesus está voltando. Jesus está voltando para buscar a sua igreja. E Satanás, meus amados irmãos, está bravo. Creio que esse vídeo vai alcançar muitas pessoas. Acabou de cair aqui, ó, não tem nenhum vento. Tudo fechado. Casa tudo fechada, caiu ali um negócio. Não sei se os irmãos conseguiram escutar no vídeo. Mas é só o sangue de Jesus. Satanás, ele tá bravo. Mas já caiu por terra pelo sangue de Jesus. Oh, glória, aleluia. Graças a Deus. E Deus é maravilhoso, né? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Satanás já caiu por terra. Neste momento, Jesus já está enviando anjos para estar aqui comigo ao meu lado. Com a espada desembainhada nas mãos, e onde estiver um demônio, o anjo vai passar a espada. E assim será com você também, porque os anjos do Senhor estão ao nosso redor. Estão ao redor dos servos do Senhor, aqueles que obedecem à palavra de Deus, para passar a espada àqueles demônios que estão ao nosso derredor. Os anjos do Senhor estão ao nosso redor, mas os demônios estão ao nosso derredor. E se eles chegar perto de nós, o anjo vai passar a espada. Oh, glória, aleluia. Amém, meus amados irmãos. Então, divulgue esse vídeo para que venha alcançar mais almas. Almas venham ser salvas através dessas palavras, porque é a palavra de vida eterna. Compartilhe esse vídeo, meus amados irmãos. Eu creio que através desse vídeo muitas almas poderão ser alcançadas e salvas e conhecer a verdade,
que Jesus ele é o caminho, é que é preciso obedecer a Ele e renunciar ao pecado. Porque Jesus ele quer salvar, Ele quer libertar, Ele quer dar vida e vida em abundância. Mas precisa estar nele, precisa aceitá-lo, não só com a boca, não só com os lábios, mas também nas obras. Não podemos negá-lo com nossas obras. Amém, meus amados irmãos? Então que Deus os abençoe grandiosamente e fiquem na paz do Senhor Jesus.